Senhor, povo de Deus, para quem não me conhece, meu nome é Davi Guilherme. Tenho um canal no YouTube, TikTok, Instagram. E para quem não me conhece, o nome do meu canal é Davi Guilherme da Silva Nascimento. Deixa o like, compartilham e se inscrevam. E compartilhem essa palavra para quem está necessitado dela. Hoje a palavra será lida em Daniel 12, quer dizer. E o versículo 4. Daniel 12 e o 4. E tu, Daniel, feche essas palavras e sela este livro, até ao fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Primeiramente, vou mirar um pouquinho no livro de Daniel. Daniel, o livro de Daniel é um livro de coragem, de determinação. E também que demonstra a vida de um crente. Como assim, Davi, a vida de um crente? A vida de um crente é ter uma mentalidade que sabe o que é certo e seguir o caminho certo, mesmo na dificuldade da vida. E Daniel foi tirado de sua terra, de seus pais. Então, o que? Os laços que ele tinha, e que ele foi arrancado à força para ir para uma cidade que não seguia as leis de Moisés. Para quem não conhece, as leis de Moisés eram as leis que Daniel servia. E algumas delas que foi falada na história de Daniel é o que? Sobre comer carne e beber vinho. E Daniel, sabendo do que é certo, o que? Ele preferiu comer o que era de sua linhagem e deixar o que parecia bom para trás. Mesmo a carne parecendo bom, ou o vinho também chamativo, ele o que? Preferiu os vegetais que eram da linhagem dele. Então, a vida de Daniel demonstra o quê? Como nós devemos ser. Na dificuldade da vida, nós temos que seguir o que é certo, pois sabemos a recompensa final. E no texto que eu relatei, vou querer mirar agora na parte B. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. A ciência até agora é a inteligência do ser humano, porque o ser humano foi lá e criou a ciência. Só que o que? A Bíblia está relatando o que? Sobre que a ciência se multiplicará não para a inteligência, mas sim para o esquecimento da palavra. Porque se fosse para a inteligência, ele não estava relatando isso como uma coisa ruim, estava relatando isso como uma coisa que ajudaria. Mas aqui ele fala de um jeito que ela se multiplicará para algo ruim. Então o que? A ciência vai tentar o que? Apagar o nome de Cristo, colocando fenômenos naturais no meio. E como assim, Davi? Mas no meio não é o total. O que? O inimigo, eu já falei isso muitas vezes, mas o inimigo ele começa de pequeno. Ele pode começar no meio ou lá no final. Porque se ele começar gigante, ou que começar já lá onde está, o que? Muitos vão saber que aquilo já é obra do inimigo e não vão querer segui-la. Mas quando a gente não sabe de uma coisa, não tem certeza, o que? Nós ficamos confusos. E a Bíblia fala: vigiai e orai, vigiai e orai para que não perder a tua coroa. Então o que? Ele fala, ele não vai vir grande, ele vai vir de uma forma enganosa, ele vai vir de uma forma que muitos não vão saber, porque o mistério só é mistério se ninguém saber. E o que? Um mistério que todo mundo sabe é só um relato. Então, aqui, ele está falando o quê? E a ciência se multiplicará. Se a ciência se multiplicar, no jeito ruim que a Bíblia está relatando, o quê? A ciência é falada pelos homens, então os homens serão enganados. Muitos andarão em trevas e mentiras, pensando que é a luz e a verdade. Muitos serão enganados pelo anticristo, que a Bíblia também avisa. Então, o quê? A Bíblia, ela avisa, mas são poucos o que escutam. Então, aqui, ela está falando agora a parte A. E Daniel, fecha as palavras, sela este livro até o fim dos tempos. Então, aqui, ele está relatando a coisa dos fins dos tempos. E muitos sinais dos fins dos tempos já estão acontecendo. Como assim, Davi? Fenômenos naturais, que nós falamos assim, terremotos, furacões,
desastres, o que? Pestes, doenças, fome. Está acontecendo isso. E outros sinais são mais populares, só que eu estou falando que estão mais populares também, os primeiros que vem na minha mente. Então aqui é um texto, mas um dos textos que fala de vigiar. Porque quando a gente sabe, a gente vigia. Quando não sabemos, não somos vigilantes. Então o que? Se um bandido rouba uma casa, só que o amigo do bandido, o bandido vai roubar o amigo de outro bandido, digamos assim. Ficou um pouquinho confuso, mas eu vou explicar. O que? O bandido que sabe disso vai falar pro amigo, ó. Se cuida, vi? Vai vir um bandido te roubar. Só que ele não sabe a hora. E uma pessoa que não sabe a hora, ela cuida e depois dorme. Porque não sabe a hora. Mas se ela sabesse, ela o quê? Em vez de tanto cuida, ela ficava vigilante para quando o bandido vir, ela saber. E como hoje, chamar a polícia. Então o quê? Estamos avisando que vai acontecer. E muitos acham que é mentira. Uma mentira bonita que vem para confundir os outros. Mas não. Quando a Bíblia fala, acontece. Nós estamos vendo isso agora. Então esse versículo fala: vigiai e orai. Cuidado, porque o inimigo é o leão a cujo que quer devorar. Só que ele precisa o quê? Precisa que tu abaixe tua guarda e ele devora. Essa foi a palavra de hoje. Para fechar com chave de ouro, vamos fazer uma oração. Todos fechamos nossos olhos. Senhor nosso Deus, te agradeço por essa linda maravilhosa palavra. E, Senhor, nos ajuda a ser vigilante, Senhor, em tua palavra. E te seguir em tudo, Senhor. Me ajuda a ser como Daniel, mesmo na tentação do mundo. Te seguir perante tudo. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém.